Então hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho das leis do amor, segundo Bert Hellinger, que é a forma que as relações acontecem de forma ao amor fluir. E, gente, são 3 leis super simples, tá? Então, a primeira lei, gente, nós vamos falar de ordem e hierarquia. O que é isso? Quem veio primeiro tem prevalência, tem prioridade e tem mais responsabilidade também. Então, pensa no seguinte, quem veio primeiro, os pais ou os filhos? Os pais. Então, na ordem, que é quando vem, coloca uma hierarquia. Em termos de ordem e hierarquia, pais estão acima hierarquicamente dos filhos, chefes dos subordinados aí, que seja qualquer nível que envolva diferença de responsabilidade. Iguais, quem são meus iguais? Irmãos, colegas de trabalho. Aqui vai entrar uma outra lei que eu vou falar para vocês um pouquinho, tá? E quem tá abaixo? Crianças, vulneráveis, tudo isso daí. Então é muito importante no seu dia a dia você entender qual que é o lugar que você ocupa diante de cada pessoa que você convive. Você com seu marido, vocês estão se olhando como iguais? Estão se olhando como iguais por quê, gente? Porque num relacionamento, aqui não existe a questão da ordem igual é com pai e filho. Num relacionamento, você chega junto. Então, vocês têm o mesmo peso, as mesmas responsabilidades, os mesmos deveres, tá? Diferente de quando, na relação de vocês, foi gerado um filho, que ele chega depois do casal. Então, tudo isso mostra precedência. Então, assim, formamos a primeira lei sistêmica, ordem e hierarquia. Simplesmente, quem veio primeiro está acima, quem veio junto ou ocupa o mesmo nível está do lado, e quem vem por último está ali mais para receber. A segunda lei é uma das minhas preferidas de trabalhar no consultório, que é equilíbrio entre dar e receber. Então, uma vez que você faz parte de um sistema, você tem seus direitos e os deveres, mas toda relação, vou colocar aqui umas aspas bem grandes, toda relação que não envolva hierarquia, existe um equilíbrio ou deve existir um equilíbrio entre o que eu dou e o que eu recebo, tá? Viu bem? Dentro de não haver hierarquia, tá? Pais e filhos têm hierarquia. Então, quando entra a hierarquia, o equilíbrio entre dar e receber é diminuído. Mas quando eu estou falando em outras relações de sistemas que eu construí, esse equilíbrio é o que vai fazer com que ou o casal, ou seu grupo de trabalho, ou você com seus irmãos, possam estar nutridos e nutra o suficiente, tá? Tem uma complicação nesse ponto. Existem pessoas que... É muito comum isso, gente, por isso que eu coloquei aqui no curso, tá? Existem pessoas que gostam muito de dar, de oferecer. Isso é lindo. Nós vemos aí, inclusive, profissões, né? Sacerdócio, nós vemos aí chefes que gostam de suprir a necessidade de todo mundo, pais que, mesmo com filhos adultos, ainda busca suprir todas as necessidades, os desejos de todas as formas. E eu vou colocar um ponto de vista sistêmico aqui, tá? Aquele que chega só querendo oferecer nas relações e não toma nada em troca, ele está ocupando uma posição de arrogância. Não é arrogância do senso comum, gente. É arrogância de achar que eu não preciso nada de você, de não aceitar que você me dê nada. Então, quando eu me coloco nessa posição, eu estou me colocando acima de você. E não necessariamente aquela é uma posição minha, tá? Então vamos guardar. Um dos polos, uma das formas de se desequilibrar o equilíbrio entre dar e receber é quando alguém se coloca numa posição de só ofertar, de não precisar, beleza? Qual que é o outro polo? O outro polo é o que a gente chama do polo egoísta, que é aquele que se coloca como só querendo receber, só precisando do outro, tá? Essa é uma postura, é a postura da criança. Por quê? A criança nasce, ela precisa que todas as necessidades dela sejam atendidas pelos adultos ou por outras pessoas responsáveis ali. Então, o egoísta, ele tá no modo infantil de só querer receber e nada ou pouco dá. Então, assim, gente, dentro desses dois polos,
a gente precisa colocar muito o pé no chão e sem fazer matemática, sem fazer planilha de quem dá mais, de quem dá menos, porque numa relação de longo prazo a gente não passa a régua no final do dia, a gente não passa a régua no final de semana. É natural, em certos períodos um dá mais, outro precisa mais e assim que o amor vai fluindo, tá? Então vamos prestar bastante atenção nessa segunda lei de equilíbrio entre dar e receber. E eu gostaria que você já nesse momento anotasse algumas pessoas que eu vou sugerir que você analise como que está essa relação. Então coloca aí pai, mãe, ou cuidador, ou avós, quem foi de fato responsável por suprir suas necessidades mais íntimas quando você era um bebê. Coloca parceiros, coloca chefes, coloca subordinados, coloca irmãos e faça essa análise, o quanto que eu estou dando e o quanto que eu estou recebendo. De novo, gente, sem fazer planilha de quem dá mais, mas coloque o seu coração, coloque a sua percepção. E se você entender que não está equilibrado, vamos olhar para isso com carinho. Tá joia? Ficamos aqui com a segunda lei do amor, equilíbrio entre dar e receber. E a terceira, para finalizar, gente, a terceira é mais simples, chama-se pertencimento. Se eu faço parte de um sistema, eu tenho o direito e o dever de pertencer. Como que isso se configura aí entre famílias, no seu trabalho, né? A partir do momento que a pessoa faz parte dessa família, gente, ninguém corta a árvore genealógica, tá? Ela ocupa um lugar. E aí a gente não diferencia vivos e mortos. Aquela pessoa, viva ou morta, se ela nasceu na sua família, ela tem um lugar. Ela faz parte. Então ela precisa ser inclusa. Quando as pessoas não são inclusas, ou uma pessoa ou outra não é inclusa, e isso não é nem só na sua geração, tá, gente? Isso nós trazemos inclusive de gerações anteriores, quando tiveram exclusões. Então, quando essa pessoa não é inclusa, geralmente essa exclusão se mostra de forma muito dolorida. Então, aquela pessoa que você cortou a relação, aquela pessoa que lá no passado foi exclusa da família, aquela pessoa que deveria estar junto numa mesa de tomada de decisão e ela não foi colocada, isso vai gerar um desequilíbrio enorme no seu sistema, tá? Tem inclusive históricos de doenças do corpo que aparecem para dar o lugar à voz daquele escolhido. Então, vamos ficar atentos se em todas as nossas situações nós estamos incluindo quem deve ser incluso, tá? Qual que é o requisito de ser incluso? Fazer parte. Agora, Paty, você falou que a gente não corta a árvore genealógica. E na minha relação de trabalho? Numa relação de trabalho, a pessoa pertence desde que ela ainda esteja imersa naquele sistema, tá? Tirando os sócios fundadores, as pessoas que começaram a empresa, você tem o direito e o dever de pertencer, uma vez que você está naquela folha de pagamento, que você faz parte daquilo. Então, essa diferenciação entre o pertencimento na sua organização e na sua família também precisa ser considerado, tá? Sistema de origem, que é a família, você pertence. Sistema criado, que é o seu trabalho, vai ser apenas enquanto você estiver lá. Pessoal, espero muito que isso possa ajudar você no seu dia a dia e que qualquer dúvida que você tiver, entre em contato comigo. Tudo de bom, te vejo na próxima.